Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Mediunidade Online. Hoje vamos conversar um pouco, fiz alguns vídeos fazendo algumas reflexões sobre todo aquele sofrimento ocorrido na Turquia, que aliás ainda está ocorrendo, né, porque agora é que vem, digamos, o impacto mesmo pós-tragédia. Então ainda está ocorrendo. Comentei, fiz algumas reflexões e num dos vídeos eu falei um pouquinho a respeito sobre a lei do karma, ou a lei de causa e efeito, que muita gente diz que isso não existe, né? Mas é muito importante que a gente compreenda que não há, nós não estamos isentos das consequências de nossas escolhas. E a lei, que é uma lei natural, uma lei da vida, de causa e efeito, ela se reporta exatamente a isso. Ela vai além disso, claro, mas ela se reporta a isso, nossas escolhas. As escolhas, sejam elas conscientes ou inconscientes, que vamos fazendo no curso da nossa existência. E não é difícil a gente compreender isso. Basta você pensar que se você exagera na alimentação, você pode sofrer uma indigestão. Causa e efeito. Se você lembra uma situação muito desagradável, você pode sentir, inclusive, as sensações que você experimentou quando você estava vivenciando aquele episódio triste e desagradável. Então, lei de causa e efeito. Ou seja, você pensou, você lembra e pode ativar, inclusive, as memórias dolorosas relacionadas com o evento. Lei de causa e efeito. Se você não se cuida adequadamente em termos de alimentação, de uma vida mais saudável, você poderá, ao longo de um certo tempo, que pode nem ser tão longo assim, vir a sofrer as consequências daquilo que é a sua vida alimentar, né? Da sua vida que não é lá tão saudável, não é saudável mesmo, né? Então você passa a sofrer como consequência de um estilo de vida, causa e efeito, né? E aí o pessoal diz, algumas pessoas dizem, isso é uma crença oriental. Não, ela é também ocidental, né? Porque lá por exemplo, no Evangelho de Jesus, está bem claro quando diz a cada um segundo suas obras, né? O que é que ele está dizendo aí? Lei de causa e efeito. Ou seja, de acordo com o que nós operamos, serão as consequências. Arcaremos com essas consequências. Outra frase que indica isso: a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Ou seja, semeamos, mas colhemos. A semeadura é livre, são as nossas escolhas, mas o resultado nós temos que passar por eles, não podemos escapar. Uma outra frase, né, quando Pedro desembainha a espada e fere o soldado romano. E aí Jesus se vira para Pedro e diz: Pedro, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Lei de causa e efeito. Então, mas
O karma, ele se reporta somente a consequências ou coisas negativas? Absolutamente, né? Lei de causa e efeito, ou lei do karma, é ligado à consequência. E pode ser positiva ou pode ser negativa. Agora, isso está interligado com a pedagogia da vida, que tem o propósito de nos ensinar a viver melhor, a lidarmos melhor conosco, com a vida, com o nosso semelhante, com a realidade. Né? Então, faz parte dessa pedagogia da vida, cujo objetivo maior é a nossa evolução. Né? Não é para nos fazer sofrer. Então, se eu tenho, por exemplo, uma lembrança agradável, eu sinto uma coisa prazerosa. Ação e reação, lei do karma. Né? Eu experimento uma sensação prazerosa porque a lembrança é boa. Mas, como eu disse logo no início, se eu evoco uma recordação desagradável, eu posso inclusive sentir o sofrimento vivido naquela ocasião. Então, de acordo com as escolhas que eu vou fazendo, eu vou obtendo os resultados. Por exemplo, hoje a gente sabe que tem alimentos que prejudicam bastante a nossa saúde. E como é que a gente foi percebendo? Pelas consequências. Né? Aumento de pressão arterial, alteração de coronárias, né? Doenças. E aí, pelos resultados, a gente foi percebendo e fomos corrigindo isso, com o objetivo da gente, enquanto sociedade, ter uma vida, né, mais saudável. E isso tem muito a ver com aquilo que do que a gente se alimenta, mas não só. Né? Tem a ver com pensamento também. Né? De acordo com o que alimentamos no nosso mundo mental, vai ser a qualidade da nossa vida. Porque a vida que nós vivemos é diretamente proporcional ao nosso mundo interior, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente imagina, aquilo que se passa em nosso mundo interno e as nossas características de personalidade. Enquanto menos conscientes somos de nós mesmos, obviamente, geramos maiores possibilidades de sofrimento. Isso vai nos ajudando a perceber e, percebendo, a gente vai buscar uma metodologia que nos ajude a transformar e, com isso, conquistar uma vida interior mais saudável. Né? Então, a gente pode dizer que tem karmas imediatos, mediatos e de longo prazo. E karmas protelados. O karma imediato é aquele rápido. Né? Eu penso uma coisa desagradável e eu já estou sofrendo com aquilo. Né? Eu faço algo desagradável e imediatamente vem uma repercussão desagradável. Se eu trato mal alguém, né, aquela pessoa pode me tratar mal também, logo de imediato. Né? Ou seja, se eu uso bebida alcoólica e eu vou dirigir, eu posso provocar um acidente, posso até mesmo vir a falecer ou sofrer algo muito danoso. Então, um karma imediato. Né? O karma imediato é aquele no curso de um certo tempo. Se eu não educo bem os meus filhos, né, se não tenho uma relação afetiva saudável com eles, eu posso arcar com os resultados disso na adolescência deles ou mais adiante, pelas consequências do meu relacionamento com eles. Então eu posso arcar com isso mais adiante.
O de longo prazo, né, são aquelas consequências que vêm depois de décadas. Hoje a gente sabe que tem uma série de produtos, de alimentos, por exemplo, que geram a possibilidade de se desenvolver câncer. Há muito mais câncer hoje do que há 50, 60 anos atrás. E não venham me dizer que é porque o diagnóstico tem melhorado, os diagnósticos, os meios de diagnóstico têm melhorado, que não é, porque já melhoraram já faz um bom tempo, né? E os casos de câncer vêm gradativamente aumentando, assustando, né, com a sua recorrência. Isso tem a ver com o nosso estilo de vida. Na medida em que a gente vai percebendo, a gente vai aprendendo, a gente vai selecionando os alimentos, a gente vai cuidando mais daquilo que nós ingerimos e, de uma forma geral, de nossa vida. Obviamente, a possibilidade é que, com as décadas, né, a humanidade vá se tornando mais saudável. Então, karma, lei de causa e efeito, de longo prazo. O karma protelado é aquele que vai... o karma de longo prazo também pode ser de uma existência a outra, né? Eu posso ter feito mal a várias, inúmeras pessoas e eu posso voltar numa outra existência com uma necessidade íntima, né, lá no seio do meu ser, de fazer a reparação com aquelas pessoas, né, que eu fiz mal para elas. Então, eu venho com esse propósito. Não é um karma negativo, né? Na verdade é um karma positivo, porque eu vou fazer isso através de algum trabalho, auxiliando essas pessoas. Mas o karma, ele pode, digamos, ter a pedagogia no sentido da restrição, do constrangimento, né, da anulação, para que eu possa aprender e não repetir aquilo dali, né? Posso vir com determinadas deficiências, né, patologias, e isso vem como consequência da minha forma de funcionar, que marca o corpo espiritual, e aí o corpo espiritual, com aquela marca, ao entrar no processo reencarnatório, transfere por impulsos energéticos para o mapa genético, né, que vai caracterizar o reencarnante na sua nova existência. E aí ele pode desenvolver uma determinada doença. O que é que seria essa doença? É também um tratamento, um meio de drenar aquela energia disfuncional que foi gerada por um comportamento disfuncional numa existência anterior que se encontra arquivada, causando perturbação no corpo espiritual. E aí o corpo físico serve de elemento de drenagem, de tratamento. Então, a doença é parte do tratamento, né? A gente ainda não compreende ou não quer compreender assim, mas é parte do tratamento, está nos liberando. Obviamente que, como eu disse em outros vídeos, né, há uma lógica profunda nisso. Se eu conheço, né, espiritualidade, anterioridade da existência, sobrevivência da mesma, reencarnação, ou seja, eu tenho um conhecimento que vai além da média comum que as pessoas têm sobre espiritualidade. Aí eu tenho condições de entender a pedagogia da vida agindo no sentido de me liberar, né, de disfunções, de perturbações, de desequilíbrios do passado, através de processos regeneradores, reformadores, reformulativos, resolutivos, né,
que me ajudam nesse processo interior. Então, a lei de causa e efeito, para a gente ir concluindo, ela faz parte dessa pedagogia e não tem o objetivo punitivo, tem o objetivo reeducador, tem o objetivo curativo, tem o objetivo de tratamento. Né? E qualquer que seja esse objetivo, é sempre no sentido de me facilitar no processo evolutivo pessoal e, consequentemente, coletivo. Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.